Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Se vocês não viram no último vídeo que eu postei, eu tô doente, né? E eu fiz o vídeo sobre dólar, porém, o vídeo de hoje, né, ou talvez amanhã, é sobre como o dólar, tá, interagiu com a história do Brasil, tá? Então é uma história do dólar no Brasil, querendo ou não, tá? Vamos voltar no tempo. Milhões de anos atrás. Chame seu pai, chame sua mãe, aquela galera bolsonarista da antiga. 40, 50 anos, tá? 60 anos. Perguntem pros pais de vocês como é que era o período Collor no Brasil. Vocês tinham que comprar, entre aspas, a mercearia hoje, senão amanhã era o dobro do preço. Para vocês verem como é que era a loucura, né, da inflação no Brasil no período Collor, tá? Então imagina o seguinte, cara, como é que seria hoje para essa nova geração Nutella, né, que nunca pegou uma inflação galopante e está reclamando que as casas estão caras? Imagina essa galera nessa época, tá? Eles iriam chorar 24 horas por dia e queriam se matar. Porém, entretanto, todavia, como tudo na vida é questão de gerações, tá? Então o vídeo vai focar mais para aquela galera dos anos 90, dos seus 30, 40, 50 anos, tá? Porém, também é 100% elucidativo de como o dólar, com o tempo, flipou o real, tá? Se vocês quiserem, eu vou mostrar aqui rapidinho como é que funciona esse indicador aqui de baixo, o Vortex Indicator. Vocês vêm aqui, né? Vocês vêm aqui em indicadores, escrevam isso aqui, ó, Vortex, indicador Vortex, tá? E vocês fazem a configuração dele, tá? Para 52 períodos, tá? Para ficar muito mais simples. Então vamos voltar no tempo. 1994, quando o dólar se uniu, prestem muito bem atenção, com o real. Quando Gustavo Franco cria o real, ele conseguiu uma proeza de nível de prêmio Nobel, tá? Ele conseguiu aniquilar a moeda antiga, a inflação, tudo numa tacada só. Ele conseguiu criar uma moeda nova para salvar a economia do Brasil de uma inflação galopante. Gustavo Franco era para ser herói do Brasil. Porém, entretanto, todavia, né, como esse país ele tem uma certa ojeriza a quem tem um certo intelecto decente, dificilmente ele é, né, mencionado. Existe o filme do Plano Real, tem no YouTube de graça. O filme é excelente, ele conta muito bem da história da transição do dinheiro antigo para o real, tá? Então, Gustavo Franco ele conseguiu estabilizar a moeda, recuperar a moeda, acabar com a inflação, tudo numa tacada só, lastreando real com o dólar. Então, era 1 para 1 na época, tá? Então, vocês podem ver que o dólar está cada vez mais lateralizado, ó. Não varia tanto, ó, 90 centavos, ele vai bem lateralizado, tá? Aqui já é um pouco antes, tá, da época do PT assumir o Brasil. Porém, nós tínhamos nada mais nada menos que nosso amigo, né, FHC no poder. E o FHC fez a transição do PSDB para o PT. Então imaginem se naquela época seu pai ou sua mãe ou sua avó tivesse um insight. Porra, eu vou comprar dólar e guardar, deixar para os meus netos, para o meu filho e afim. Não precisa nem poupança em dólar, nada, só em dólar, tá? Então quando vem a transição de 99 para 2000, olha só como o dólar dispara. Ó, 1 e pouco e vai para R$2. O dólar já flipou, querendo ou não, real, né? Aí vem buscando essa média de 50.
Eu estou usando no gráfico a média de 50 e de 200. Mas lá para frente eu vou explicar como elas funcionam de forma adequada, tá? A média de 50, que é a vermelha, é uma média de 50 períodos. E a média de 200 é a média de 200 períodos. É a média mais forte que existe, tá? Vou explicar mais lá para frente quando o preço perde a média de 200, tá? E como isso influenciou também o dólar no Brasil. Então vocês podem ver que no Vortex Indicator, quando essa linha vermelha fica abaixo do verde, é sinal de compra, tá? Então vamos imaginar que teu pai, tua mãe comprou ali dólar a 1,70, a 1,80. E posteriormente o dólar foi novamente para cima, tá? Então por aqui vocês já estão vendo que antes das eleições, tá? Antes das eleições, quando Lula não era presidente ainda, tá? Se vocês não sabem, as eleições precificam como é que vai ser o dólar no futuro, tá? Então aqui já começa 2002, ó. 2002, o presidente da República ainda não era escolhido, ainda não houve eleições, era a Copa do Mundo. Olha para onde o dólar saiu, de 2 e pouquinho e foi para 3,80 por aí, tá? Isso sem eleições, tá? Então quando vai aproximando as eleições, que é lá para outubro e novembro, ó, o nosso famigerado Luiz Inácio Lula da Silva vence. E o Lula nessa época não era o Lula que você conhece hoje, Lula radical, aquela corra toda e tal. Era um Lula muito mais marketeado. O que era o Lula marketeado? Bem assessorado, não brigava com a economia. É um Lula paz e amor. E nessa época, com o boom das commodities, China importando minério de ferro a todo vapor da Vale, isso fez que os dólares do estrangeiro entrassem em solo nacional. Não é à toa que o dólar ele vai arrefecendo, 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 arrefecendo. E quando você vê de novo essa linha vermelha acima da verde, eram sinais de compra. Ó, 12 e pouquinho. Aí tentou subir de novo. Aí que vem a virada de chave do dólar no Brasil. Como é que foi essa virada de chave? Lula trazendo muito capital estrangeiro, a galera viu o Brasil, uhul, nova meca do mercado. Sabe aquela euforia de mercado? Rapaz, lá que tá o dinheiro, lá vamos fazer dinheiro, doidado. Lula é nosso amigo. Lula é nosso amigo. Quando Lula fazia o Lula Marketing, aquela corra toda, você sabe o que aconteceu, mensalão, aquela história toda. Então vocês podem ver que quando a média de 50 ela cruza abaixo da média de 200, o dólar ele começa a perder fôlego. Tá? Então vocês podem ver que a linha vermelha fica acima da verde. Se você fosse um cara da época, com esses indicadores na época, você poderia pensar o seguinte: tá entrando o dólar vai ficar baratinho. Para que eu vou comprar dólar? Para quê? Querendo ou não, o investidor ele é um cara do tempo. Ele não é atemporal, é um cara do tempo. Então ele se adequa às regras que está acontecendo. Isso o investidor, né, brasileiro da época. Tá? Então, se você é um pouco mais sagaz e você sabe quem você está lidando, que na época o Lula não era o Lula de hoje, tá? Era um outro Lula, era um Lula paz e amor, não brigava com o mercado. Até mesmo o Lula era assessorado pelo Meirelles, tá? Então, o Meirelles ele foi responsável, tá? Não só pela parte das commodities, mas também pela toda a infraestrutura econômica do país. Então, Meirelles voando baixíssimo, tá? Então, bora lá. O dólar continua barateando, 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 tá? Aqui
já foi uma coisa mais menos usual, tá? E é aqui que vem a virada de chave. Por quê? Se vocês forem muito jovens na época, tá? Eu também era jovem na época, quando em todos os noticiários diziam a crise de 2008, a crise para lá, a crise para cá. Quando estoura uma crise, de fato, os profissionais de mercado, eles vão para o TLT e vão para o dólar. O que isso significa? Se você tivesse uma reservinha ali de dólar todo santo dia, guardando, poupando em dólar, você consegue, né, custear suas obrigações, pagar uma conta, um remédio, um tratamento médico, né? Porque aqui faz a virada de chave, porque bem aqui começa a crise de 2008, em setembro, tá? Imagina aquela crise maluca, ações caindo, tudo caindo, aí o ouro estoura. Quando o dólar começa a subir, são sinais de problemas econômicos, tá? Não só econômicos, como também políticos, tá? Vou mostrar mais lá para frente. Então vocês veem que o dólar ele veio operando abaixo da média de 200, que é a média mais importante do mercado. E ele vem embora. Se o cara for mais sagaz, ele compra acima da média de 200, tá? O dólar. É um conselho, tá? Antes de tudo, tá? O conteúdo é 100% educacional, viu, YouTube? É educacional, não tá aqui para recomendar nada, tá? Pelo amor de Deus. Então, aqui começa a crise, tá? Do mercado. E o dólar, ele vem bater aqui, 2,50. Ele perde novamente, né? A média de 200 e vai embora. Então aqui de novo pelo Vortex Indicator, tá? Que é essa linha vermelha acima da verde, são sinais de compra. Então um e pouco. Nessa época o Lula dizia que o pobre pode viajar para Disney, não sei o que, parará e pererê. Se naquela época o pobrezinho tivesse o conhecimento que ele tem hoje sobre mercado, sobre dólar, ações, investimentos, o que o pobrezinho faria? Guardar dólar. Que querendo ou não, dólar sempre foi muito forte a nível global. Só que ao mesmo tempo o Brasil recebia, né, injeções e injeções de capital. Então vocês podem ver que o Lula de 2002 até 2010, né, que é a reeleição, é quando a dona Dilma Rousseff assume o Brasil, tá? O dólar tranquilo, operando ali de boa. E aqui começa a nossa pequena saga, né? Pós Lula. O que isso significa? Trocou PT, entrou PT. Na época de Dona Dilma Rousseff era enaltecida, que ela era mulher de respeito, e que não sei o que, 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 e afins. Tá? Se vocês lembram da Dilma Rousseff, vocês lembram da época que ela foi impeachmentada. Então, eleições de 2014 em diante. Tá? Então, se o cara tivesse o conhecimento que ele tem hoje, com esse indicador aqui do Vortex, ele ia guardando um dólarzinho. Comprava ali 100 dólares aqui, 100 dólares acolá, 100 dólares aqui, 100 dólares acolá. Um pé de meio em dólar. Então, vocês podem ver, o preço vai, ele estoura bem aqui. Ó. Vocês podem ver, ó, quando a linha vermelha fica abaixo da verde, é sinal que o dólar vai subir e vai subir muito. Então vocês podem ver que o dólar ele fica acima da média de 200. Então ele rompe essa resistência. Isso aqui é um sinal claríssimo de alta, tá? Isso mostra que o governo Dilma já dava sinalizações do que estava por vir. Porque Dilma tomou decisões econômicas estritamente erradas junto com seu Guido Mantega. Então imagina, eu tomo decisões erradas com Guido Mantega. A economia começou a dar sinais de estar em frangalhos. Faço uma Copa do Mundo no Brasil com dinheiro público.
tá? Com dinheiro público. Eleições no Brasil. Vamos mais lá para frente, tá? Enquanto isso, ó, a linha verde ficou acima da vermelha, sinais claríssimos de alta. Bem aqui foi um sinal de compra, ó. Aqui foi quando começou, tá? Os problemas, tá? De Dona Dilma Rousseff. Vocês sabem que teve eleições de Aécio versus Dilma. Não foi uma eleição, vamos dizer lá, muito gentil, tá? Então imagina, instabilidade política, movimentos sociais rolando, tipo, manifestações violentíssimas nas ruas. Isso sinalizou o que de fato? O Brasil tá com problemas gravíssimos internos. Fora os problemas gravíssimos, teve problemas também do arcabouço fiscal, dentre outras coisas que ferraram com a Dilma, tá? Foram milhares e milhares de problemas. Aí teve aquele tomar lá da cá do príncipe suíço, vocês sabem de toda essa história. Se você vivenciou essa época, você sabe. Você não é uma criança de 10 anos de idade. Não é à toa que o vídeo foi focado para pessoas que têm 30 anos, 40 anos, 50 anos. Né? Então daqui para frente, como o Vortex Indicator já mostrou aqui, ó, a linha verde ficou acima da vermelha. Olha para onde o dólar foi e foi embora. Por quê? Nessa época aqui foi uma época de instabilidade econômica no Brasil. Era impeachment, não era impeachment, fizeram impeachment, era briga, era discussão. Então 2015 fez o dólar, ó, descambar de vez. Então imagina, o cara com conhecimento que ele comprou dólar a 1,50 e ele ir para R$4, ele literalmente duplicou o que ele tinha. Então imagina o seguinte, o cara tinha, sei lá, 100 mil reais em dólar. Do dia para noite o cara vai para 300 mil reais sem fazer força. Só ao próprio tempo, os problemas políticos da economia do Brasil já dizendo isso por si só. Porra, o cara é um Warren Buffett. Só que o problema não é ser Warren Buffett. O problema é que o Brasil sempre foi uma bagunça. Um país que está bagunçado, os investidores estrangeiros vão embora. Se tem algum BO, os caras colocam os seus dólares na carteira e vão embora. E o dólar, ó, estoura. Entendeu? Foi um período que era muito complicado. E fora que a inflação no Brasil era de 2 dígitos. Tá? Inflação de 2 dígitos. Tá? Então imagina, você passou uma vida inteira guardando dinheiro. Você comprou dólar em 2011 e 4 anos depois ele quadruplicou o dinheiro, triplicou o dinheiro, digamos assim, ou duplicou é mais adequado. Então vocês começam a ver quando Dona Dilma Rousseff ela é colocada de lado e nosso amigão vulgo Temer, vampirão, assume o país junto com seu amigo vulgo Meirelles para ajustar, tá, a economia do Brasil, o dólar começa a arrefecer. Então vocês veem aqui, ó, pelo Vortex, que a linha vermelha fica acima da verde. Então você deveria comprar um pouquinho aqui a R$3. Na época, o dólar vai para R$1, vai para 2. Desde aí em diante, nunca mais voltou a $1 ou a $2, tá? E assim caminhamos, tá? E os preços ainda estão continuando acima da média de 200. Então significa que comprava um pouquinho aqui, comprava um pouquinho aqui. Aqui já mostra o seguinte, ó, o Vortex de novo, ó, a linha verde ficou acima da vermelha, tendência claríssima de alta. E foi para R$4. Então imagina, você comprou aqui de 3 e foi para R$4, R$1 a mais de ganho. E assim foi o dólar, assim foi o dólar. E aqui nós temos eleições, tá? Aqui nós temos eleições do Brasil. E o nosso excelentíssimo, né, Bolsonaro vence.
2018. E ele assume quando? 2020. As eleições começaram bem. Porém, entretanto, todavia, vocês podem ver que novamente o dólar sobe e a linha vermelha cai. Significa que é mais alta ainda. Tá? Por que aqui em 2020 o dólar subiu de virada de 2019 para 2020? Nada mais, nada menos que pandemia. Toda a crise econômica, todo problema econômico do Brasil, do planeta, a galera vai pro dólar. Que é o famoso flight to quality. Tá? Então, quando acontece o famoso flight to quality, a galera vai pro dólar e o dólar estoura. Algo natural. É literalmente um sinal grave que o negócio está muito feio, eu não vou ficar posicionado em ações, vou fazer caixa e tô nem aí. Então imagina, você comprou o dólar aqui a 4 e vendeu a 5. Um bom negócio. Então vocês vão vendo que o Vortex ele vai fazendo vários zigue-zagues. Ele faz um zigue-zague aqui, assim que pouco. Por enquanto são sinais de compra. A linha vermelha acima da verde. E aqui novamente ele tentou fazer de novo, que 2021 e não conseguiu. Aí a linha vermelha ficou acima da verde e caiu. Ele não perdeu a média de 200. Então se o cara comprou R$4 aqui, ele ainda estava na vantagem. Então novamente, quando vocês vêm aqui, ó, uma coisa mais atual, digamos assim, 2023, né? Querendo ou não, foi o período de transição do governo Bolsonaro para o Lula, o dólar ficou cambaleando. Cambaleou. Só que aqui nesse período aqui, se ele mantivesse o Bolsonaro, provavelmente seria no mínimo R$4,50, R$4 por aí. Porque ia ser injetado no mercado bastante dólar, tinha muito investidor estrangeiro querendo entrar em solo nacional e assim afins. Então, se você comprasse nessa região dólar, aqui ó, R$4,70, R$4,90, R$4,97, você poderia ter feito um bom negócio. Então imagina, quando eu colocar no meu gráfico essa linha vermelha acima da verde é sinal de compra, comprou aqui, sai comprando, sem ver preço. E guardando, você sempre estará na vantagem, tá? Então, o que acontece? A crise política do nosso país fez que o Vortex, a linha verde, ficasse acima da vermelha e olha o que acontece. 5,70. Então o dólar, ele é literalmente o termômetro da economia e política do país. Tá? Então imagina, o dólar manteve o seu sinal de alta sempre, foi arrefecendo, perdeu a média de 200, vocês viram lá atrás, quando ele perde a média de 200, a tendência é ele cair mais. Porém, é nesse ponto aqui onde o Vortex Indicator está com a linha vermelha acima da verde, sinais de compra. E quando ele desvira, é uma pancada para cima. Tá? Então, qual é o conselho que eu dou para vocês? Dólar barateou, saiu do seu 5 e pouquinho, foi para 5,40, compra um pouquinho. Compra de pouquinho em pouquinho. De grão em grão a galinha enche o papo. Não precisa que você gastar $1.000, $2.000, a não ser que você queira investir no exterior. Aí já é outra história, uma outra abordagem. Eu quero fazer uma poupança em dólar, já é outra história também. Então, a história do dólar no Brasil, ele sempre foi caro. Ele nunca foi barato. Por quê? Tive de períodos de PT, períodos 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Aí 2018 que houve uma transição de poder que foi para o Bolsonaro. Aí teve crise, teve pandemia, teve tudo. Aí o governo Lula 3.0
que é um governo que é movido pelo ódio, ele mesmo diz que é a única forma de fazer revolução é agora, esse é o verdadeiro Lula. É um Lula que quer fazer revolução. Se o Lula quiser fazer revolução, ele vai fazer revolução independente do que seja. Não é um governo pautado de que ele dá o melhor para a população. Vocês podem perceber isso. Agora, se o cara é imbecil, não adianta muita coisa mesmo, não posso forçar a barra. Mas, a partir do momento que eu, como pessoa lúcida, e sempre estou olhando para o gráfico, eu vejo que o dólar está estraçalhando o real, e vocês podem ver que o real nunca mais se recuperou, desde a época de Lula 2 em diante, porque eu vou ficar no real, sendo que eu estou vendo com meus próprios olhos, diante do gráfico da tela, que o real foi dizimado por políticas de esquerda, né? E que o dólar pode ser o meu maior bote salva-vidas para pagar uma conta, para pagar um boleto, para pagar medicação. Fora que o dólar valorizando, o dólar valoriza muito mais do que a inflação. Da última vez que eu vi, o dólar estava em torno de 17% e a inflação a 4%. Então, se você fizer 17 menos 4, 13%. Olha, caiu de novo no número do PT, 13, né? Então, a partir do momento que você tem a situação a seu favor e você está compreendendo que o dólar, ele literalmente pode te ajudar no teu dia a dia, você tem que ser muito, muito, muito gentil com você mesmo. O que sobrar, um pouquinho, compra em dólar, bota na poupança, dólar do Banco Inter, pá. Ah, eu quero um tesouro direto melhor, TLT. Entendeu? Então, o vídeo de hoje, ele mostrou de ponta a ponta que o dólar pode ser o seu maior bote salva-vidas neste país. Além do mais, que ele consegue contornar os problemas políticos e econômicos do país. Contornar, tá? Só que pouca gente se interessa por isso por um simples motivo. Que ele não sabe como é que faz, como deixa de fazer. Eu posso ensinar como é que faz deixar de fazer, tá? Se quiserem, eu faço um vídeo exclusivo só para isso, tá? Então, ajudem o canal. Divulga pro amigo, pro pai, pra mãe, pro avô, pra avó. Ah, eu quero doar pro canal. Deixa na descrição, se você doar em Pix, em BTC, do SD Dólar. Eu estou fazendo meu papel social de instruir vocês. Sei que muitos de vocês têm família, têm filho, têm avô que é idoso, avó que é idosa, né? Que precisa de ajuda. Pô, dia após dia eu vou no supermercado, dou a sacolinha de supermercado dá R$200. Quando não, uma sacola dá R$100 ou 200. Ah, eu quero gasolina pro meu carro, não consigo pagar gasolina no meu carro. Então o canal foi voltado pro povão mesmo, que não quer tomar uma tarraqueta 24 horas por dia, por problemas políticos, tá? Que a política no Brasil sempre foi assim, um entrave para sua, entre aspas, convivência. Pô, tu vai no supermercado, o preço da coisa está 3 vezes maior, mas o problema está na inflação. Se você não sabe o que é inflação é a expansão monetária. É o governo gastando dia após dia e outros preços não retroagem. Os preços nunca retroagiram. Eles sempre vão e ficam. Vão e ficam. Eles nunca voltam. Por exemplo, assim, o produto era R$5, ele vai para 10, 15, ou no máximo chorando vai de 15 para 20, e quando barateia ali 50 centavos. Entendeu? Então, coloque na cabeça de vocês que o Brasil de hoje facilitou você ter uma conta em dólar. Você não está usando, não é porque você não quer, é porque você não sabe. Agora você sabe.
Agora, se você quiser como é que faz tudo isso pelo Banco Inter, deixe na descrição, ajude o canal, use o cupom do canal, entendeu? Vocês estão me ajudando também, eu não estou passando por uma fase muito lá bacana, entendeu? Então o canal está sendo muito, muito mais educacional e terapêutico para mim mesmo, ok? E é isso, pessoal. Até a próxima, tamo junto. Deixem sugestões para os próximos vídeos. E é isso. Abraço.